A carta de Jesus contra a imoralidade. Na quarta carta do Apocalipse, Jesus demonstra o seu pleno conhecimento dos nossos pecados, o seu pleno conhecimento dos nossos erros e da nossa paixão por tudo aquilo que ofende a santidade do Senhor. Na quarta carta do Apocalipse, Jesus demonstra que os seus olhos são puros como fogo e eles podem conhecer claramente tudo aquilo que nós fazemos. E Ele deseja nos purificar de tudo aquilo que nós fazemos, a fim de que sejamos completamente outros aos olhos de Deus. Assim diz o Senhor Jesus nesta quarta carta aos cristãos que viviam na cidade de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai. E eu lhes darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus, de um modo muito claro, aqui demonstra conhecer os passos, os caminhos pelos quais você e eu caminhamos. E Ele sabe que em nosso meio existem muitas coisas que nos levam a lados que ofendem a santidade de Deus. No caso aqui dos cristãos de Tiatira, eles eram seduzidos à prostituição, à imoralidade, ao adultério, à mentira do prazer. Ao fazerem isto, eles se entregavam à sedução, e Jesus chama aqui dessa mulher chamada Jezabel, que na verdade não tem nada a ver com uma mulher mesmo que lá existia, mas com aquela mulher chamada Jezabel e que era a esposa de Acabe no Antigo Testamento, no antigo reino de Israel, reino do norte, quando esta feiticeira, prostituta, sumo sacerdotisa de Baal, assassina, mulher chamada Jezabel, levou muitos profetas do Senhor à morte, além de ter levado a própria nação de Israel a quebrar sua aliança com Deus e a se curvar diante de falsos deuses. Tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos faz curvar diante de falsos deuses desse mundo é chamado pelo Senhor de Jezabel. Logo, se a internet me faz curvar diante de algo que ofende a Deus, se a televisão assim me faz, se a literatura assim me faz, se o meu trabalho assim me faz, se coisas do meu próprio coração, dos meus hábitos, da minha vida me fazem inclinar para longe de Deus, ao invés de ter o meu coração inclinado para Deus, o Senhor chama esta coisa de Jezabel, porque esta foi a figura dessa mulher no Antigo Testamento, separar o povo de Deus do caminho de Deus, separar o povo de Deus da comunhão e do prazer do Senhor. Deus não quer que o nosso coração esteja inclinado para outros lugares, e caso ele estiver, o que o Senhor espera de nós é que nós nos arrependamos. E caso nós não nos arrependamos, o que ele diz aqui é que nós sofreríamos as consequências desse distanciamento do Senhor. Nós estaríamos sem a cobertura do Senhor, sem a proteção do Senhor. E as consequências disso são terríveis, não somente para essa vida, mas também para a eternidade. Assim,
O Senhor nos convida ao arrependimento e diz que se nós vencermos essas tentações, se nós tivermos coragem para dizer não a elas, Ele já nos deu o Espírito dEle e a palavra dEle, que são os alimentos que precisamos para estarmos fortes na batalha. Se nós dissermos não, Ele diz que então, quando Ele voltar, Ele nos coroará com Ele. Assim como Ele já disse em outras epístolas, em outras cartas que Ele enviou às outras igrejas do Apocalipse, Ele espera no final nos condecorar, assim como os reis da antiguidade condecoravam com outro nome e com presentes algumas pessoas que para eles eram consideradas nobres, eram pessoas dignas e deveriam ser reverenciadas pela sociedade. Jesus quer condecorar você e eu, mesmo Ele nos dando tudo o que nós precisamos para vencer essa batalha. Bem, se Ele já nos deu a sua palavra, se Ele já nos deu o seu Espírito, se Ele já nos deu as suas orientações, o que falta para você e para mim então? O que falta para o nosso coração servirmos a Ele fielmente e deixarmos de dar ouvidos a toda a sedução que Jezabel traz a nós? A sedução que o nosso próprio coração muitas vezes nos inclina para ela. Por que não dizer não? Por que não nos esforçarmos um pouco mais a caminharmos em santidade e a procurarmos encontrar beleza na santidade do Senhor? Tudo isso virá a nós se com perseverança buscarmos a Ele. Busque ao Senhor, vença Jezabel. Quando Ele voltar, Ele te coroará com Ele e você para sempre estará seguro, livre de todas as tentações na presença dEle.